Olá, amigos. Hoje é dia 30 de maio de 2020, são aproximadamente 17h30 e hoje vamos conversar de algumas coisas de extrema importância para cada um de nós, petroleiros, mas acima de tudo brasileiros, honestos, trabalhadores que trabalharam ao longo de toda a sua vida numa empresa, mas se não for numa única empresa, como foi o meu caso, 40 anos de Petrobras, talvez tenham trabalhado em outras empresas também e sempre acrescentando valor a essa empresa. A maioria que curte, que está inscrito neste canal, tem mais de 50 anos, mais de 60 anos, com certeza. Dá para ver na estatística que o canal oferece a quantidade de pessoas que está inscrito e qual é a idade dos inscritos. Então, a maioria tem mais de 50 anos. E por termos mais de 50 anos, todos nós, cada um de nós, aprendeu em casa a ter educação, a respeitar, a ser respeitado, a não falar mentiras, a ser honesto, a ter um credo, ou ter uma religião, ou às vezes não, mas, acima de tudo, respeitar os mais velhos, respeitar as hierarquias, enfim, ser um cidadão acima de qualquer outra questão, porque é respeitando que se é respeitado e é amando que se é amado. Longe de mim tentar parodiar São Francisco de Assis, mas é assim que a coisa funciona. E se vocês se lembram, todos nós passamos pela década de 50, 60, 70, 80, 90, os anos 2000, 2010 e finalmente estamos quase fechando 2020 e passamos por tempos conturbados, aspectos de política bastante complicados e, apesar disso tudo, superamos, fizemos as nossas universidades ou nossos cursos técnicos, dependendo das possibilidades de cada um, e chegamos a trabalhar em algumas empresas ou apenas na Petrobras e aprendemos a nos respeitar mutuamente e a respeitar a todos. Esse respeito não significa baixar a cabeça ou o contrário de baixar a cabeça, né? Não obedecer. Aprendemos a discutir, aprendemos a ser gente, pessoas melhores nos treinamentos que fizemos pela Petrobras ou que fizemos por conta própria. E ao longo desses 20, 30, 40, 50 anos, não digo mais porque existe aquele período inicial de 10, até os 10 anos, na qual se aprende muito, mas não se tem exata noção do que a gente faz ou do que estão fazendo com a gente, aprendemos que chamar alguém de ladrão é ofensa, que chamar alguém de bandido também é incorreto, ofender as pessoas não é legal e caluniar pessoas ou difamar pessoas são crimes. São crimes previstos em lei e nós temos tido a oportunidade de, ao longo de nossas vidas, ver em muitas ocasiões alguns exemplos de calúnias, infâmias serem levados aos tribunais e as pessoas pagarem. Nos últimos anos, a gente tem visto um fervilhar de opiniões e de pessoas terem seus canais, como este, por exemplo, que se dedicam a esclarecer, que se dedicam a mentir às vezes, que se dedicam a ter uma opinião e não aceitam o contraditório e, acima de tudo, não aceitam que
haja uma opinião diferente da que é emitida pelo autor. Ora, o princípio básico de qualquer sistema democrático é a discussão de ideias, é o confronto de ideias, né? Não é o confronto físico, o confronto pessoal, brigar por aquilo que se pensa em termos de empregar a força bruta ou até fazer uso de qualquer outro tipo de recursos ou recurso que não seja a língua que falamos, português, inglês, espanhol, italiano, o que seja. Ou seja, uma discussão de alto nível. Eu tenho certeza que você também passou pelo período militar, independentemente de como qualquer um de nós possa chamar, e quem não teve problemas de ordem política ou com a polícia é porque não se envolveu com política, tendo em vista que durante os anos do regime militar havia uma intolerância com quem pensava de forma diferente. No meu caso, imagino no caso de vocês, éramos pequenos, crescemos dentro desse contexto e até fizemos a política permitida nas universidades ou nos comícios ou nas manifestações que nos foi permitido participar e assim fomos crescendo até que chegamos à Constituição de 88 e pudemos colocar na Constituição o que está escrito na maioria das constituições mundo afora, as coisas que nos permitem nos expressarmos livremente, ter opinião e ter uma opinião baseada em fatos e não em imaginações, e fazermos também, que é importante demais da conta, fazermos também política, termos um lado ou ter o outro lado, né, como se usa dizer. Mas o que é importante e necessário, e acima de tudo, uma necessidade premente que existe, é que cada um de nós respeite o pensar do outro, né? Não use de ofensas ou de palavreado chulo para se referir ao outro, porque no momento que isso acontece, perde-se o respeito e estamos dando o direito ao outro de fazer a mesma coisa com a gente. Isso eu aprendi em casa e é claro que vocês também devem ter aprendido. Na escola a gente tem um outro tipo de educação. Essa educação a gente leva de casa e acrescenta, soma a essa educação de casa a educação que a gente aprende na escola. Aprendemos história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, enfim, aprendemos tudo que nos transforma em seres humanos pensantes, com ideias próprias e com uma visão pessoal de cada um. E, independentemente disso, também aprendemos em casa e também na escola sobre religião e temos, por escolha própria, naturalmente com a influência familiar ou até às vezes com a influência dos nossos professores, uma escolha que nos faz ser católico, protestante, umbandista, o que quer que seja. Dentro desse contexto rico que temos para escolher, fazermos as nossas escolhas, podemos optar por uma ou outra religião, por um ou por outro partido político, sem nos esquecermos nunca que é necessário respeitar a opinião do outro, respeitar o credo do outro, respeitar a fé que cada um tem. Eu conheci muitos professores e sou admirador de carteirinha de vários deles, e os mais brilhantes, um era agnóstico, não acreditava em Deus, mas nunca discutiu em sala de aula essas questões.
um outro era um político exacerbado, mas nunca tentou, dentro da sala de aula, nos fazer pender para um lado ou para um outro, até porque ele ensinava a ciência, não ensinava a política e, portanto, não era motivo de ser tratado em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa muito simples, que a beleza da democracia está exatamente nisso, em nós aprendermos que existem inúmeras matizes que compõem o leque das cores, né? E existem algumas variáveis históricas que nos fazem entender em relação a um determinado problema, como se usa dizer, a esquerda ou a direita. Mas existe nessa dialética toda uma coisa que é importante não perdermos de vista, que é a discussão democrática. Não podemos perder em nenhum momento a liberdade de sermos contra ou a favor, respeitando o que pensa o nosso colega, o nosso amigo. E nos últimos anos, a política brasileira se tornou um fla-flu, ou um Corinthians e Santos, um Corinthians e São Paulo, Palmeiras, sei lá. Aqui no Rio de Janeiro, mais conhecido como fla-flu, porque são, talvez aqui no Rio, que tem maior seguidores, maior público. Mas, independentemente disso, política não é fla-flu. Política é a nossa vida. Nós fazemos política o tempo inteiro, mesmo quando dizemos que não fazemos. É interessante esse aspecto porque eu tenho alguns amigos que não gostam de falar de política. E se abstendo de falar política, já estão fazendo política, né? Deixando que outros façam por ele. É importante que cada um de nós tenha a noção clara do que é ser de esquerda, o que é ser de direita. E isso não significa que um dos dois está errado. Significa que alguém tem um pensamento, que uma pessoa tem um pensamento e a outra pessoa tem outro pensamento. Mas acima da crença ou do pensamento, da filosofia de vida de cada um, está a essência da democracia. É preciso que um e o outro se respeitem mutuamente e convivam harmoniosamente com as ideias, entre aspas, opostas, que às vezes não sequer são tão opostas. Porque o mais importante que existe no fazer política é fazer política para quem, para o quê e por quê. Se fazemos política para ter uma sociedade melhor, é preciso olhar o contexto de todas as variáveis que compõem a cidadania de hoje, né? Saúde, segurança, meio ambiente, habitação, água, moradia, ensino, enfim. Existem inúmeras variáveis que não dependem de ser de um lado ou de outro que precisam ser atendidas. E é preciso que, acima de tudo isso, os governos, sejam de esquerda ou de direita, ou de centro-esquerda ou de centro-direita, não importa, tenham nas suas premissas as premissas de aplicar dignamente e corretamente o dinheiro que é extraído a fórceps de cada um de nós, dos nossos impostos, e aplicar em favor da coletividade. Não podemos esquecer que deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e presidente da República são eleitos para governar para todos e não somente para aqueles que os elegem. Quando um presidente ou um governador fala que vai governar para os seus eleitores, está cometendo um erro de natureza política e conceitual, porque independentemente de quem votou para o governador, para o prefeito ou para o presidente,
imediatamente após a eleição, o governo desse cidadão eleito é para todos, e é para todos que ele precisa governar. Por isso, vemos muitas vezes, em tudo que é país, inclusive no Brasil, findo as eleições, o ganhador das eleições chama os que disputaram com ele a eleição para compor um governo em benefício do país, em benefício dos habitantes, né, deste país ou de qualquer outro país. Não temos tido nos últimos anos essa felicidade. O que temos visto é um acirramento de posições, um embate infrutífero em cima de ideias ultrapassadas, de ideias que improdutivas para a sociedade e ideias que, ao invés de compartilhar a riqueza deste país, acumula mais ainda em determinados setores, determinados grupos da sociedade. É claro que isso não faz bem ao Brasil, não faz bem ao povo brasileiro, isso não é bom para a democracia. E dentro deste contexto, o que estamos vendo do ano passado para cá, ou de 2018 para cá, é um acirramento de posições entre um lado e o outro. Tudo bem, durante a disputa eleitoral se diz principalmente o que não se deve, mas encerrada a disputa eleitoral, para o bem de todos e principalmente para o bem de 230 milhões de brasileiros, é importante que se deponham as armas políticas, né? Que a verborragia dê lugar a uma conversa sadia de entendimento, que não se governe por motivos escusos, que não se componha um governo para tirar proveito desse governo, porque é o que vimos no passado, é o que estamos vendo agora. Isso não é bom para o país, não é bom para os brasileiros. E, principalmente, não pode acontecer o que tem acontecido quando cada um dos três poderes tenta ser submetido ao jugo do poder de outro poder. Cada um dos poderes tem os seus limites, as suas atribuições e precisam ser aplicadas a qualquer cidadão deste país. E é necessário, acima de tudo, de extrema importância que os presidentes das três casas respeitem, acima de tudo, os cidadãos, que foram eles que os elegeram, e se comportem como tal. É isso que esperamos dos presidentes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Não se pode legislar em causa própria, não se pode governar em causa própria. E não sejamos bobos enquanto cidadão, enquanto cidadã, que elegemos os deputados, senadores, governadores, presidentes e prefeitos deste país e vamos eleger agora em outubro, novembro, os novos prefeitos das cidades onde vivemos, que eles trabalham para nós e eles nos devem explicações sobre os seus atos, sobre cada um ou cada real investido em favor da coletividade. É preciso definitivamente acabar com a falta de explicação, ter transparência absoluta em todos os atos e gestão de que são feitos tanto no governo de um estado ou na prefeitura de uma cidade ou em Brasília pelo governo federal. O cidadão de bem espera que a democracia, acima de tudo, seja respeitada.
independentemente do que aconteceu nos últimos 20 anos, 25 anos ou 15 anos. O passado deve ser, se houver necessidade, investigado e, se houver culpados, que sejam julgados e punidos conforme o caso. A estes governos, tanto prefeito, quanto governador, quanto presidente, cabe agora fazerem a sua parte, fazer com que a população se comporte de forma adequada, que parem as agressões gratuitas, que não se tenha tanto abuso de expressões absurdamente vulgarizadas, absurdamente impróprias para serem utilizadas em tratamento ou para serem ouvidas dentro de uma reunião, seja numa sala de aula, seja numa sala dentro de uma grande empresa, de uma empresa estatal, ou seja dentro de um ministério ou de uma reunião onde o presidente faz com seus ministros. Estamos todos envergonhados por conta do comportamento desses senhores que estão nos administrando, e o que desejamos é simplesmente que eles tenham, pelo cargo que ocupam, o mesmo respeito que exigem dos seus cidadãos. Mas não se trata apenas do executivo, se trata também do legislativo e do judiciário. É preciso que todos tenham vergonha na cara da forma como se comportam. É preciso que respeitem o cidadão brasileiro, a cada brasileiro e brasileira que, com seus impostos, paga regiamente os seus salários. Hoje, quando o ministro da Economia tira direitos de todos, só não tira do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Legislativo. Nós estamos em plena pandemia, já morreram mais de 23 mil pessoas por conta do Covid-19 e não vemos uma preocupação genuína de quem quer que seja para que abram mão, por exemplo, da metade dos seus salários durante esse período, para que se possa compor uma grande caixinha, um grande suplemento financeiro para fazer frente às necessidades de milhares de trabalhadores que estão desempregados, milhares de famílias que não têm o que comer, e acabar definitivamente com essa briga política sobre o que é certo e o que é errado para se tratar essa pandemia que não escolhe pobre, rico ou credo ou raça ou cor, seja lá o que for. A pandemia é de todos, é para todos e é necessário que todos estejam de acordo que o único inimigo que os brasileiros têm neste momento concreto é o coronavírus 19. A Covid-19 é o grande problema de todos nós e precisamos que haja união para combater esse grande vilão. Mas precisamos que, acima de tudo, haja coragem para os políticos que estão mandando neste país para abdicarem dos seus projetos pessoais e tratarem dos projetos de interesse da nação. Não é fazendo fla-flu de ideias, fazendo fla-flu de opiniões, apelando para o que de mais execrável existe em política ou no diálogo entre seres humanos, ofensas, calúnias, infâmias. Nós não vamos chegar a lugar nenhum e ainda existe uma grande chance de piorarmos tudo o que temos neste momento. Então, o que é necessário que os cidadãos de bem, como vocês todos que estão aqui nesse canal, inscritos, façam e contribuam
independentemente em quem você votou, em quem você tem vontade de votar, com que pessoa você simpatiza. O mais importante disso tudo é colocar em pratos limpos a todos. Todos precisamos ser iguais diante da lei, diante da justiça e respondermos por nossos atos, por nossas atitudes e por nossas ideias. Não é possível condenar antes do tempo, antes de se investigar e se chegar à conclusão que de fato seja culpado de alguma coisa, alguém que, por discordar frontalmente das nossas ideias, seja sujeitado a esse terrorismo psicológico ou a essa atitude insana por parte de quem quer que seja. Paz é, acima de tudo, o que todos nós desejamos. Queremos que o Brasil volte a crescer e queremos e desejamos do fundo do nosso coração que o nosso país seja absolutamente democrático, que acolha todas as ideias, todas as paixões, mas de forma organizada, democrática e respeitosa. Fora disso, é impossível se ter um país decente, um país justo, um país equinânime para todos os brasileiros. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com seus colegas, petroleiros ou não, e faça você também parte de uma corrente de amor, de uma corrente de justiça, de uma corrente de sabedoria, de uma corrente democrática para o bem de todos. Um grande abraço e obrigado por ter chegado até o final.